tudo bem? Meu nome é Bruna, esse é o canal Bebê Chegou e vamos hoje para mais um vídeo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre saltos de desenvolvimento. Então, gente, gera muita dúvida, às vezes a mamãe vem e fala: ai, meu bebê mudou, ele tá chorando muito, ele não tava assim, ele passou a acordar mais à noite, isso faz 2 dias, eu não sei o que tá acontecendo. Muito provavelmente esse bebê está passando por um salto de desenvolvimento. Então vamos lá, o que é o salto de desenvolvimento? O salto de desenvolvimento é quando o bebê adquire uma nova habilidade, tá? Essa habilidade pode ser cognitiva, pode ser motora, pode ser social, pode ser linguística, pode ser sensorial. Então, ele está adquirindo, ele está desenvolvendo uma nova habilidade. E aí a gente tem alguns saltos já que são mais ou menos descritos, né? Lembrando que assim, o salto não vai ser uma data exata. Aí exatamente com 5 semanas o bebê vai passar pelo primeiro salto. Essas datas são aproximadas, tá? Então, o bebê passa pelo primeiro salto ao redor de 5 semanas. Isso vai depender um pouquinho se esse bebê nasceu prematuro, se esse bebê nasceu de 41 ou 42 semanas. Por quê? Porque a gente leva em consideração esses 5 semanas, mais ou menos, pela data provável do parto, quando seria 40 semanas. Então, se o bebê nasceu de 41 ou 42 semanas, né, e dependendo de como esse bebê se desenvolve, ele pode passar pelo salto um pouquinho antes. Se esse bebê nasceu prematuro, com 32, 33, 34 semanas, ele vai demorar mais para passar pelo salto, não vai ser com 5 semanas, tá? Então, não se apegue tanto às datas em si, mas em si em observar o seu bebê. Nem tudo vai ser salto, mas também o salto não vai ser naquela data exatinha. Então, não, com 3 meses que ocorre, não. Vai ter variações, tá? Então, o primeiro salto ele é mais ou menos em torno de 5 semanas, ou 1 mês e 1 semana do bebê, tá? Aproximadamente. E nesse salto, o bebê normalmente a visão do bebê começa a melhorar um pouquinho mais, porque ele nasce com a vista bem embaçada. Com 1 mês já começa a ter uma melhorazinha aí na vista, tá? Aí o segundo salto vem mais ou menos com 8 semanas, ou seja, cerca de 2 meses do bebê. O bebê começa a conseguir pegar alguns objetos e ele começa a sorrir também. Aquele sorriso, não aquele sorriso involuntário quando o bebezinho está dormindo, mas sim respondendo à interação com o pai, com a mãe, com a avó, com o tio. Então ele começa a sorrir, que a gente chama de sorriso social. Ele realmente começa a interagir e a sorrir em resposta à pessoa que está ali interagindo com ele. Aí com cerca de 12 semanas, que são 3 meses, a gente tem a famosa crise dos 3 meses, que pode começar um pouquinho antes, como eu falei, pode vir um pouquinho depois. Nessa fase dos 3 meses, a gente acaba que a gente chama de esterogestação, que o bebê começa a identificar que ele não faz mais parte da mãe, que ele não é ligado à mãe. O bebê começa a melhorar também a visão, ele começa a interagir mais, ele começa a firmar o pescocinho. Então são muitas mudanças que o bebê passa nessa fase dos 3 meses e que são muito diferentes para ele. Muita mãe fala: meu bebê fez 3 meses e mudou. Sim, o bebê com 3 meses ele tende a mudar bastante, gente, é normal, justamente por isso. Ele está começando a perceber que o mundo à volta dele tem outras coisas e que não é mais ele e a mãe. E é justamente nessa fase dos 3 meses. Inclusive lá no meu Instagram tem post especificando, falando só sobre a crise dos 3 meses. E depois eu vou trazer vídeo para vocês também falando sobre isso. Aí o próximo salto ele é com cerca de 19 semanas, mais ou menos 4 meses e meio. E nessa fase alguns bebês já estão rolando, né? Já começam a virar e desvirar e eles também eles já pivoteiam, ou seja, eles giram sobre o próprio eixo quando no chão, né? Então às vezes você deixa o bebê olhando para a porta do banheiro e quando você vai ver ele já girou 180 graus sozinho. Então isso é o pivotear, ele gira e está olhando, por exemplo, para o outro lado da sala. Esse é o pivotear, que também começa mais ou menos nessa fase dos 4 meses. Aí com 26 semanas, ou cerca de 6 meses, o bebê passa por um salto também que é relativamente grande. É uma fase que muitos bebês também começam a dormir pior. Por quê? O bebê começa a sentar, né? Alguns já sentam colocados, já ficam sentados sem apoio, outros ainda precisam de um leve apoio, mas o bebê começa a sentar. Eles normalmente começam a introdução alimentar aos 6 meses. Às vezes a mãe volta a trabalhar, então às vezes volta com 4, às vezes volta com 6. Então nessas fases em que a mãe volta a trabalhar também, é uma mudança grande para o bebê, a mãe não estar mais ali o tempo todo com ele. Com 6 meses, a visão do bebê também dá uma melhorada maior ainda, né? Ele já começa a enxergar mais ainda. Então todas essas mudanças, né, com 6 meses também mexem bastante com o bebê, tá? Aí com cerca de 37 semanas mais ou menos, cerca de 8 meses e meio, né, alguns bebês começam a engatinhar, o que é esperado até cerca de 10 meses mais ou menos, mas né, tem muitos bebês que já começam a engatinhar nessa fase. Eles começam a emitir gestos, então começam a bater palminha, podem começar a fazer tchauzinho, alguns mandam um beijo. Né? Então eles começam a imitar o que a gente faz e eles começam a emitir mais sons. Eles já balbuciam antes, mas com 8 meses e meio, alguns bebês já começam a formar algumas mamamá, papapá, né? Não são todos, mas alguns já começam.
Então também vai ter aí, né, uma aquisição não só motora, mas linguística também. E nessa idade mais ou menos também, eles começam a entender que as coisas têm ordem. Então, por exemplo, se eu tirar dessa caixa e colocar nessa caixa, então eu mudei de lugar. Ou que, por exemplo, às vezes tem um maior que tem que ser encaixado primeiro para encaixar um menor depois. Eles começam a entender que as coisas têm uma certa ordem. Então, colocar, por exemplo, um bloquinho dentro de um buraco, ou então tem aquelas girafinhas que você joga o bloquinho, eles começam a entender que se você jogar ali, isso vai cair e sair do outro lado. Eles começam a entender esse processo de organização. Aí, com cerca de 55 semanas, 1 ano e 1 mês, mais ou menos, né? Então, tem bebês que já estão andando, começam a andar nessa fase também. Eles podem começar a desenhar, então você dá um lápis, uma caneta, eles começam a fazer alguns rabiscos no papel. E eles também começam a falar mais palavras, tá? E aí depois a gente tem o salto com 64 semanas, que vai ser cerca de 1 ano e 3 meses. Então, eles já fazem mais gestos. Alguns já estão usando os talheres, então os talheres podem ser apresentados bem antes, 10, 11 meses, mas com 1 ano e 3 meses muitos já conseguem usar o garfinho e a colherzinha. Começam a aprender a jogar a bola, então você joga para o bebê, eles aprendem a jogar para você de volta. Né? Os bebês, muitos já estão andando nessa fase do 1 ano e 3 meses. Então, todo um desenvolvimento motor aí começam a falar mais também. Então, começam a emitir mais palavrinhas, alguns já começam a juntar 2 palavrinhas. Então, mamãe quer, papai quer, ou quer papá. Então, eles já começam a fazer algumas pequenas construções. Não são todos, mas alguns já começam. E aí, com cerca de 75 semanas, ou mais ou menos 1 ano e 5 meses, eles começam a usar as palavras com mais frequência, fazer mais combinações de palavrinhas. Normalmente todos os bebês já estão andando. Se com 1 ano e 6 meses seu bebê ainda não anda, aí vale procurar uma avaliação do porquê que ele ainda não está andando. Alguns já começam a dançar, né? Eles já têm mais coordenação de conseguir, por exemplo, abaixar e pegar um objeto enquanto ele está em pé. Eles começam a organizar às vezes, as coisas por categoria, então eles conseguem separar, por exemplo, às vezes por cor, ou coisas que eles acham parecidas, eles já vão agrupando. Então tudo isso eles já começam a fazer. Os saltos são rastreados mais ou menos até a idade de 1 ano e meio. Quer dizer que depois disso não tem mais salto? Não, gente. Pense você, quando você está adquirindo uma nova habilidade, está aprendendo uma língua, você aprende bastante coisa, né? Está fazendo algum estudo, está aprendendo alguma coisa, e às vezes você fica com a cabeça cheia, você tem mais dificuldade para dormir. Saltos de aprendizado a gente vai ter a vida inteira. É óbvio que conforme a gente vai ficando maior, a gente aprende a lidar melhor com essas questões de aprendizado. Mas a criança também vai passar por saltos de desenvolvimento de aprendizado. Só não estão muito rastreados porque eles acabam ficando um pouco mais espaçados. Às vezes a criança não demonstra tanta alteração, né, de comportamento, de humor. Então não precisa ficar muito apegado, né, necessariamente de ter que rastrear depois. E uma coisa que eu quero falar para vocês sobre o salto, que eu acho muito importante. Não fiquem neuróticos com o salto de desenvolvimento. Eu estou com medo porque me falaram. Não, por quê? Primeiro que isso já encurte você começar a achar qualquer coisinha no seu bebê. Então qualquer chorinho, qualquer coisa você já acha que é um salto. É importante a gente saber como funciona o desenvolvimento do nosso bebê, o que a gente deve esperar, que podem ter fases que eles ficam mais chorões, querem mais colo, ficam mais irritados, justamente por causa desse aprendizado. Mas não deve ser algo que deixe a gente inseguro, que deixe a gente apreensivo, que deixe a gente preocupado. Porque isso só mostra uma coisa, que o seu bebê está se desenvolvendo. E tem bebês, gente, que nem sofrem tantas alterações assim, que eles lidam melhor com essas questões de aprendizado e nem afeta tanto assim o dia a dia deles. Eles não ficam mais chorões ou mais irritados. E tá tudo bem também. Então, como você não sabe nem como o seu bebê vai ser, não fique muito desesperado, tá? Saiba o que é esperado, mas também não fique muito estressado. Ai, meu Deus, tem um aplicativo que você consegue ver os saltos e tem gente que fala, ai, meu Deus, tá chegando o salto. Meu bebê vai começar a acordar de noite. Aí meio que o bebê acaba acordando porque você tá nervoso, porque você tá tenso, porque você já previu que aquilo ia acontecer. E às vezes se você estivesse tranquilo, isso nem teria acontecido. Então, meu conselho saiba que existam os saltos, saiba que é mais ou menos esperado em cada fase de desenvolvimento do seu bebê, mas não fique neurótico. Não fique sofrendo por antecipação porque o salto está se aproximando, tá bom? Isso é muito importante. E é importante a gente lembrar que o quê? 8 meses e meio, deu o salto, meu bebê não está engatinhando. Não funciona tão cravado assim, gente. Às vezes o bebê está aprendendo aquilo, mas ele só vai engatinhar dali um mês e meio. Né? E a gente tem fases. Então, por exemplo, o engatinhar ele é esperado entre, por exemplo, 8 e 10 meses. Então, no salto de 8 meses e meio, não necessariamente o bebê já vai estar engatinhando. Ele pode demorar um pouquinho para engatinhar. O que é importante também é a gente saber em que fase que cada aquisição motora, por exemplo, é esperado, aquisição linguística.
Pra quê? Pra que se o bebê até o limite daquele esperado não alcança aquele marco, aí sim você busca ajuda. Então, o que eu falei, o andar é esperado até 18 meses. Se com 18 meses o seu bebê não anda, não dá sinal que vai andar, né? Não tá nem se pondo de pé, por exemplo, tem que buscar uma avaliação. Agora não, meu bebê tá com 1 ano e 5 meses, já tá ameaçando dar uns passinhos. Pode ser que dali 2 semanas ele saia andando. Então calma. Observe o seu bebê, avalie o seu bebê, vá acompanhando com o pediatra. Na dúvida, vale sim buscar um especialista? Vale. Alguém em desenvolvimento infantil, tem fisioterapeutas que são especialistas em desenvolvimento infantil, né? Pra avaliar o que tá acontecendo. Mas pode ser que seu bebê só alcance aquele marco no limite. Tem bebês que vão alcançar de forma precoce, antes do esperado, e tem bebês que vão alcançar no limite. Então, o engatinhar, por exemplo, é esperado entre 8 e 10 meses. Tem bebês que com 6 meses começam a engatinhar. É o esperado? Não, mas se ele fizer antes, não tem problema. Foi no tempo dele, desde que não seja forçado. Então, não pode você querer forçar por o bebê para engatinhar ali e ficar insistindo, não. Se aquele bebê fez todos os passos que ele tinha que fazer para o engatinhar e chegou no engatinhar com 6 meses, tudo bem. Agora, se com 10, 11 meses o seu bebê não engatinha, aí sim vale você buscar avaliar o porquê que aquele bebê não está engatinhando, tá? Então, assim, é tudo que eu falo, é tudo bom senso, não precisa ficar neurótico com o seu bebê. Com 8 meses não engatinhou, porque ele tem até uns 10 meses para engatinhar, tá? Então, isso é muito importante, a gente manter a calma e avaliar se aquilo está dentro do esperado ou não. E quais são os sinais que o bebê dá quando ele está passando por um salto? Bom, o primeiro deles é o sono. Então, tem bebês que lutam para dormir, né? O bebê dormia tranquilo e agora ele começa a lutar para dormir. Tem bebês que acordam várias vezes à noite. Tem bebês que passam a acordar mais cedo de manhã. Tem bebês que fazem tudo isso junto. E tem bebês que simplesmente o sono continua igual. Então, por isso que eu falo nada de desespero. Porque pode ser que seu bebê simplesmente continue dormindo da mesma forma que ele já dormia, tá? Mas o sono é um ponto que pode afetar. Seu bebê pode ficar mais irritado durante o dia. Ele pode apresentar mais irritabilidade. Ele pode se apresentar mais chorão, querer mais colo, querer mais aconchego. É outro fator. Seu bebê pode sofrer uma alteração no apetite. Então, tem bebês que vão querer mamar mais, e se o bebê já está na introdução alimentar, comer mais. E tem bebês que vão querer mamar menos, e se ele já está passando pela introdução alimentar, comer menos nessas fases. E é perfeitamente normal. A gente deve o quê? Manter a oferta de leite materno ou fórmula, manter a oferta de alimento se ele for maior do que 6 meses. Se ele estiver comendo menos, se ele estiver comendo mais, deixa comer. Se ele estiver comendo menos, a gente mantém a oferta. E se ele não estiver querendo pegar o peito, estiver mais relutante, então é fazer uma reaproximação com o peito, muito pele a pele, muita paciência, proteger a sua produção, então ordenhe se ele não está mamando, né, para você não ter queda na produção de leite nessa fase, e continuar a oferta, e continuar com muita paciência, sem bater aquele desespero. Então, eu falei, ele pode apresentar mais apego com a mãe, com o pai, com o cuidador, querer mais esse aconchego, mais colo. Então, se a pessoa sai de perto, ele pode chorar. Então, por exemplo, a mãe dele tá brincando com o bebê na sala. A mãe vai na cozinha pegar alguma coisa, aquele bebê chora, se ele não foi junto, é normal. E, principalmente, do nada, o bebê começa a fazer um negócio que ele não fazia. Então, aquele bebê que ficava só em 4, balançando pra frente e pra trás, de repente tá engatinhando. Aquele bebê que ficava sentadinho ali, bonitinho, de repente ele se segura no móvel e se põe de pé. Ou, de repente, ele solta um mamã. Aí você fica olhando assim, nossa senhora, ele falou mamãe. Normal. E não necessariamente que eu falei, vai acontecer no período em que ele está passando pelo salto. Às vezes aquilo está sendo processado na cabeça, o cérebro, todo o desenvolvimento está entendendo o que está acontecendo nessas modificações, e acabou o salto, ele começa a fazer aquela habilidade que ele não fazia antes. Então isso é muito comum. Então não necessariamente ele vai desenvolver aquela habilidade no salto, mas pode ser que ele desenvolva um pouquinho depois, mas o salto todo está preparando ele para isso. E o que eu, mamãe e papai, posso fazer para ajudar meu bebê nessa fase? Então, primeiro ter muita paciência, entender o que o seu bebê está passando, acolher esse bebê. Então, ele está mais chorão, ele está mais irritado, ele quer mais colo, dê mais colo, você não vai estragar seu bebê, pode ficar tranquila quanto a isso, bebês precisam de colo. Proporcionar os estímulos adequados. Então, você percebe que seu bebê está querendo engatinhar, né? Então, ele está se pondo de 4, mas ele está inseguro. Então, brinca com ele, põe um brinquedinho que ele gosta ali, a uma distânciazinha que ele não consegue alcançar se ele se esticar, por exemplo, deitado. Né? Tenta trazer ele. Ou se ele tá, por exemplo, ele se põe de pé e ele anda lateral, ele tá querendo andar lateralmente no sofá, mas ele tá inseguro, põe um brinquedinho na ponta do sofá longe dele. Ou se ele dá um engatinho, ele, tipo assim, ele se arrasta, se esparrama, aí você afasta mais um pouquinho o brinquedo.
Então, são formas de você ir estimulando o seu bebê, né? Não estimulando isso a ficar treinando, não. Mas são formas de você tentar ir estimulando. Então, por exemplo, se o bebê tá querendo virar, aí ele tá no chão de barriguinha pra cima, ele começa a fazer assim, né? Aí ele começa... Então, o que você faz? Ele põe um brinquedinho aqui em cima de forma que ele tente se esticar pra virar e pegar. Entendeu? Isso você vai ajudar, você vai estimular o seu bebê. Né? Ou ele tá de bruços, ele quer virar de barriga pra cima, então você começa a mexer com um negócio mais assim, de forma que ele tente virar de barriga pra cima. São formas de você conseguir ajudar a estimular o seu bebê. E, gente, que é o que eu falo, que eu bato na tecla, que é o principal, acompanhar esses saltos sem neuras. Saber o que é esperado, quando é esperado, mas sem ficar tenso que tá chegando um salto, que seu bebê vai passar por essa fase, tá bom? Eu espero que esse vídeo ajude vocês a passarem por essas fases, que às vezes a gente fica meio perdido, meio desesperado, não sabe o que está acontecendo, o bebê estava dormindo bem, passou a acordar, meu bebê estava bem, depois ele fica chorão, ele passa os dias querendo colo, ele passa o dia querendo mamar mais, ele não está querendo mamar tanto. Mas a gente às vezes fica meio perdido com todas essas mudanças que podem acontecer, e eu espero que esse vídeo te ajude a passar por essas mudanças. Deixa aqui seu comentário, fala como é que tá sendo essas mudanças, esses saltos de desenvolvimento para você, como que seu bebê tá lidando e como você tá lidando. Às vezes uma dica sua pode ajudar outra mamãe, tá bom? Até o próximo vídeo, um beijinho pra vocês!